reverendas religiosas, prezado seminarista, Rafael, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia em preparação para a festa da Ascensão do Senhor traz esse grande convite à oração que eleva o nosso pensamento, o nosso coração até Deus. Traz esse importante convite e lembrança a nós do quanto nós precisamos examinar, muitas vezes, a nossa consciência para que, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, examinar a nossa consciência se nós estamos tentando colocar em prática em nossas vidas. Algo que é tão importante na nossa vida cristã católica é examinar sempre a nossa consciência. Não só quando nós vamos nos preparar para o sacramento da confissão, que é importante, faz parte da preparação imediata para uma boa confissão, e que é tão importante e salutar para nós, mas o exame de consciência, a igreja nos recomenda, como se nós pegarmos qualquer manual de oração, da oração da noite, tem ali um momentinho de nós fazermos um pequeno exame de consciência. Examinar a nossa consciência é de acordo com aquilo que nós conhecemos e aprendemos na palavra de Deus e da maneira como nós agimos. Porque São Tiago nos diz, se alguém se julga religioso, mas não refreia sua língua, não pratica a caridade, não faz o bem, a sua religião é vã, é vazia. E não podemos ser como alguém que se olha diante de um espelho e depois se distancia e aquela imagem se apaga inteiramente. Se nós cremos em Deus, se nós cremos na sua palavra, no seu ensinamento, na Santa Igreja Católica, e que esse ensinamento é salutar e é necessário para a nossa salvação, precisamos, contando sempre com o auxílio da graça de Deus, nos esforçarmos para colocar em prática em nossas vidas. E por isso, examinar a nossa consciência. E é tão importante para nós tomarmos sempre alguma resolução muito prática para a nossa vida, para nós podermos avançar na nossa vida espiritual, para nós podermos crescer no amor de Deus, na prática da religião. Algum propósito, alguma resolução? Eu falava para os congregados na semana passada, trazendo o ensinamento do grande Santo Afonso, grande devoto de Nossa Senhora, daquele livro tão importante, tão bonito, sobre Nossa Senhora, Glórias de Maria. E Santo Afonso ali enumera muitas práticas de devoção a Nossa Senhora. Muitas práticas de devoção, a maneira de nós vivermos a nossa devoção, nosso amor à nossa Mãe do Céu. E prudentemente Santo Afonso nos dá esse conselho. Escolha algumas dessas práticas. Não precisa assumir todas essas práticas, porque não vai conseguir colocar em prática em sua vida. Escolha algumas dessas práticas, alguma ou algumas delas, e coloque em prática em sua vida. Isso é tão importante para nós. A vida dos santos que nós lemos, a palavra de Deus que nós ouvimos, alguma coisa que tocou o nosso coração, quando a igreja apresenta para nós a palavra de Deus, um sermão que fez bem a nós, que fez bem a nossa alma, e alguma resolução prática em nossa vida para nós podermos crescer de fato na virtude, de modo que a palavra de Deus de fato tenha efeito em nossa vida e transforme as nossas vidas, os nossos corações. Hoje, de modo especial, o apóstolo São Tiago destaca para nós, meus irmãos, cuidemos das nossas palavras. Nós ouvimos já o trecho anterior no último domingo. Todo homem deve ser pronto para ouvir, ponderado para falar e custoso e demorado para se enraivecer. E hoje, São Tiago novamente nos alerta o cuidado nas nossas palavras. Porque se alguém não cuida de refrear a sua língua, a sua religião é vã. Sejam palavras ofensivas ao próximo, sejam palavras injuriosas,
né, praguejamentos, xingamentos, palavrões, que é tanto mau hábito tão presente, né, em nosso país, o cuidado nas nossas palavras. E é preciso nós examinarmos a nossa consciência, sobretudo se nós já temos o hábito de errar muitas vezes, ou o vício de errar muitas vezes nas palavras. E qual é uma resolução muito prática que nós precisamos tomar? A cada dia, não, hoje eu vou cuidar. Não é se eu tenho um mau hábito, né, o vício de dizer palavras indevidas, xingamentos, palavrões ou conversas indevidas. Rezo a minha oração da manhã e tomo esse propósito. Hoje eu não vou dizer nenhuma, vou cuidar para não dizer nenhuma palavra indevida. Vou cuidar para não dizer nenhuma palavra ofensiva, nenhuma palavra inconveniente. Mesmo que se a pessoa tem, às vezes, o mau hábito disso, o vício, não vai conseguir vencer em todas as ocasiões, mas cada vez que você conseguiu pensar antes de dizer aquela palavra, já foi uma vitória que você conseguiu. Quem não consegue, às vezes, no ambiente de trabalho, onde muitas vezes rolam conversas indevidas, piadas, inconvenientes, a pessoa acaba criando o hábito também de participar, de incrementar, de contar alguma coisa para se fazer um ali no meio dos outros. E se é um ambiente corriqueiro, às vezes, que nós não temos, às vezes, saída, um ambiente, às vezes, de trabalho, alguma coisa nesse sentido, já toma esse propósito ao sair da sua casa para o seu trabalho. Eu vou cuidar hoje não vou, mesmo aquilo que não tiver como deixar de ouvir, mas não vou acrescentar nada a isso, né? Vou tentar não mostrar a minha manifestação, o meu apoio, e assim cada um vai fazer o exame da consciência de acordo com as circunstâncias do seu dia, da sua vida, de acordo com os seus erros, onde tem errado, falhado mais. Se eu gasto muito tempo falando do meu próximo, fazendo fofoca da vida alheia, então eu vou examinar a minha consciência e cuidar. Hoje vou me esforçar para não fazer. E se eu consigo vencer um dia, eu consigo vencer um segundo dia, um terceiro dia, e assim vamos progredindo na virtude e corrigindo os nossos defeitos. Porque São Tiago mesmo diz, não basta nós nos encantarmos pela palavra de Deus. Vemos um exemplo da vida dos santos, ficamos encantados, maravilhados com o exemplo, a virtude que os santos praticaram. Ou alguma coisa que chamou a nossa atenção no anúncio da palavra de Deus. E se isso não trouxer de fato uma transformação prática em nossas vidas, e nós precisamos crescer em virtude, crescer no amor, crescer na graça de Deus. Eu falava ontem à noite aqui na novena de Nossa Senhora, que foi a terceira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, e Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos o inferno. Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. E as crianças ficaram muito impressionadas e impactadas com a visão do inferno. E de modo especial, a Jacinta, que era a menor, né, a mais jovem, com 7 anos de idade, depois ela ficava perguntando, né, a Lúcia, que pecados são esses que levam as almas para o inferno? E por que não cabia na sua cabecinha simples, inocente, por que as pessoas fazem os pecados sabendo que podem ir para o inferno? E a Lúcia respondeu para ela também na sua simplicidade, no que ela conhecia. Disse, deve ser palavras ofensivas, palavras feias, faltar à missa ao domingo, entre outras coisas. E depois a Jacinta expressa, por que as pessoas não se calam para não irem para o inferno? Por que não assumem o compromisso de ir à missa? Por que deixam de ir à missa sabendo que podem ir para o inferno? E depois, no decorrer, né, das aparições, depois da sua enfermidade, ela vai ter muitas revelações de Nossa Senhora. E a Jacinta que vai trazer essas palavras também, reveladas por Nossa Senhora a ela. Que os pecados que mais levam as almas para a condenação são os pecados da carne, os pecados da sensualidade. Ela vai compreender, né, um pouco mais a gravidade dos pecados e o quanto isso leva as almas para a condenação. Lembrando algo que também é importante para nós, quando São Tiago fala para nós refrearmos as nossas palavras, o cuidado. Dentro da modernidade, da tecnologia,
uma grande responsabilidade e culpa. O mau uso, né, da internet, das redes sociais, no compartilhamento de coisas também indevidas. Às vezes, pessoas que participam de grupos onde muitas vezes são colocadas coisas indevidas, se não é algo que seja obrigatório em função de alguma razão profissional de trabalho, que muitas vezes nem esses grupos são respeitados e se colocam coisas indevidas, você, em consciência, como um católico, precisa se retirar desse grupo. Se você recebeu alguma coisa, uma piada, uma imagem, qualquer coisa indevida, jamais você pode repassar aquilo para os outros. E a pessoa acaba perdendo a dimensão do quanto isso pode aumentar a minha culpa, que eu repasso para um, que repassa para outro, que repassa para outro. E eu fiz parte dessa corrente de propagação do mal, da imoralidade, da pornografia, e sou culpado diante de Deus. E com a agilidade, com a velocidade da tecnologia, não consigo nem depois interromper, cortar, porque eu fui um propagador do mal, da imoralidade, levei outras pessoas ao pecado, fui um instrumento de Deus para isso. Desculpa, fui um instrumento do demônio para isso. Para propagar o mal. Às vezes sem pronunciar as palavras, não esqueçamos disso. Se está no meu nome, na minha responsabilidade, na minha rede social, eu sou responsável por isso. O quanto vai se perdendo o mínimo, eu diria até do bom senso, do escrúpulo, do bom senso. E a postagem, às vezes, de fotos próprias, pessoais, imorais, inconvenientes, sendo instrumento do pecado, sendo instrumento da condenação dos outros. Sobretudo na época do verão, das férias, janeiro e fevereiro. Pessoas como que se esquecem inteiramente dos princípios, dos preceitos morais. Se esquecem inteiramente do temor de Deus. Se esquecem dos preceitos todos cristãos. E poucos se importam com isso e vão propagando, divulgando, sendo instrumentos próprios do pecado, da condenação do próximo. E por isso que é tão importante para nós examinarmos a nossa consciência. A igreja vai nos anunciar a palavra de Deus, para nos conduzir à reflexão. Mas a resolução, ela é pessoal. Ela depende da nossa vontade livre de querer colocar em prática em nossas vidas. Não basta nós nos encantarmos pela palavra do Senhor, se isso não houver realizar efeitos em nossa vida, transformações em nossas vidas. A resposta é de cada um, a resolução é de cada um, a transformação é na vida pessoal de cada um. A nossa responsabilidade pessoal diante de nosso Senhor, desse Deus que conhece o segredo dos nossos corações. E nós precisamos rezar. Nosso Senhor nos convida hoje à oração. Aquilo que pedires ao Pai, em meu nome, eu hei de conceder. Nossa Senhora nos convidou à reza do Santo Terço, ao sacrifício, às mortificações, para nós e para os outros. As crianças assumiram esse compromisso de rezar pela conversão dos pecadores. A Jacinta, de modo especial, dizia: se eu pudesse colocar no coração de todo mundo esse amor a Deus que arde, que queima o meu peito, para que todos aprendam a amar a Deus, para que todos fujam do pecado, fujam da condenação. E se nós muitas vezes temos dificuldade em consertar os nossos passos, o nosso caminho, em progredir na vida espiritual, rezemos. Tendo vontade ou não tendo vontade, mas rezemos. Rezemos o terço de Nossa Senhora, que Nossa Senhora coloque em nós essa vontade mais firme que muitas vezes nos falta. Não conseguimos ver com clareza, com luz, o caminho que nós precisamos trilhar, rezemos a Nossa Senhora. Supliquemos a Nossa Senhora essa graça.
E se Nossa Senhora, através de uma oração tão simples, tão acessível a todos, prometeu tantas graças e tantas bênçãos, o porquê não colocarmos em prática em nossas vidas? Eu gostaria de concluir a nossa reflexão fazendo uma lembrança de modo especial às mães, nesse dia da comemoração do Dia das Mães, da grande missão e responsabilidade de, a exemplo de Nossa Senhora, que também foi mãe, de ensinar os seus filhos a rezar, ensinar os seus filhos a amar a Deus nosso Senhor, a serem instrumentos do amor de Deus na vida, no coração, na alma de seus filhos. O conduzir, o trazer os filhos à igreja, o viver com os filhos, né, a prática sacramental, da confissão frequente, da comunhão frequente, o viver com seus filhos a oração em família, ensinar os filhos a viver as virtudes cristãs no ambiente familiar, e vão se santificar cumprindo, né, o seu dever materno. Santas que foram mães, temos muitas, não só a exemplo de Nossa Senhora, Santa Helena, Santa Rita de Cássia, Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal, a mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Margarida da Escócia e tantas outras santas. Foram mães, se santificaram no cumprimento do seu dever, educando os seus filhos no caminho do céu. Nunca desistam de aconselhar, nunca desistam de instruir, nunca desistam da oração. Enquanto os filhos são pequenos, um trabalho árduo de educação e também de oração. Quando começam a crescer, crescem também as preocupações, dores de cabeça e mais ainda as orações. Quando atingem já a idade adulta e às vezes quando já deixam a sua casa, né, também continuar as orações. O conselho, a instrução de mãe em todos os momentos, etapas, nunca, né, vai ser em vão. E tenham a certeza, eu costumo sempre dizer, e faço referência de quem eu ouvi, o Monsenhor José Possidente, que fazia muita questão de dizer isso, que as mães precisam crer. As mães precisam crer o quanto pode a oração de uma mãe que suplica a Deus pelos seus filhos. Com muito mais experiência do que eu, uma vida virtuosa de santidade que viveu o Monsenhor José Possidente, e falava isso com muita firmeza. As mães precisam crer do quanto pode, diante de Deus, a oração de uma mãe que reza pelos seus filhos. Às vezes nós somos tentados, ou também as mães, a julgar que as orações não estão sendo ouvidas porque o resultado não vem imediato. Mas aí está nas mãos de Deus. Mas creiam, confiem, o quanto pode a oração de uma mãe que suplica a Deus pelos seus filhos, que suplica a Deus pela sua família. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.